Olá pessoal, boa tarde. Aline aqui com vocês para lermos o capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Eu agradeço a presença de vocês e agradeço a Deus, acima de tudo, por essa oportunidade de ter começado o Evangelho, estar aqui todos esses dias, aprendendo também junto com vocês. Tenho muita gratidão e peço a Deus que nos acompanhe na leitura de hoje também e abençoe vocês, o lar de vocês e o nosso entendimento. Então vamos lá. A oferta da viúva pobre. Jesus estava no pátio do templo olhando o que estava acontecendo e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas. Viu também uma viúva pobre que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: Eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Né? Isso me lembrou assim quando, às vezes, muito ouvi no Brasil isso, às vezes uma pessoa que tem muito pouco é aquela que mais vai te ajudar se você está passando por um problema, do que, às vezes, pessoas da família ou gente que tem mais dinheiro, que tem mais condições, né? E uma vez eu visitei um senhor, né? Não estava sozinho, e tinha um projeto de alfabetização de adultos numa vila em Porto Alegre, e eu visitei esse senhor, e ele estava aprendendo a ler, né? Mas ele tinha uma fé imensa, assim, era muito lindo de ver, e a sabedoria com que ele falava, né? E o barraco dele era bem pobrinho, gente, bem pobrinho mesmo, assim. Mas ele nos ofereceu água, que era o que ele tinha, assim, né? Mas ele nos ofereceu com tanta alegria e carinho, né? Que aquela água tava geladinha, assim. É isso, gente. Assim, as pessoas quando dão de coração, né? E para aquela época, né? Os ricos estavam ali e essa viúva no mesmo local, porque as caixas de oferta ficavam na parte do templo para as mulheres, né? Ficavam, se não me engano, 13 caixas, 6 ou 7 para pro imposto sobre a religião, né? Imposto religioso, e as outras para ofertas livres, né? Voluntárias, assim. E se a gente for pensar proporcionalmente, né, realmente essa viúva deu muito mais, porque como sendo viúva naquela época, significava que ela passava por dificuldades, né? Não deveria, não precisaria, de tudo aquilo que está comandado na Bíblia, que é do jeito que era para tratá-las, né? Ela não precisaria estar em dificuldade, né? E de ter muito poucos recursos, assim, de formas para ganhar também o seu sustento. Então, aquelas 2 moedinhas ali de pouco valor, né, perante a todos, mas para ela, na vida dela, que era o que ela tinha para viver, é muito. E às vezes, né, será que a gente está servindo a Deus só até o nosso conforto, até o que é conveniente? Ou será que às vezes a gente vai um pouco além, né? Nem sempre precisa ser só alguma financeira, mas se tá apertado, né, pode ser uma questão assim de dar mais o seu tempo, né? Ai, não posso ajudar com as crianças esse domingo, não vou ter tempo de preparar a aulinha para eles. Mas se eu tenho tempo, por exemplo, de estar na internet, eu estar procurando receita no YouTube ou coisa assim, né? Eu posso sacrificar aquela semana ali para fazer isso. Poderia fazer isso, né? Então, nem tudo tem que ser sempre uma doação em dinheiro. Pode ser de uma habilidade que você tem. Você faz slides com facilidade, você filma com facilidade, edita vídeos com facilidade, né? Tudo isso você pode oferecer para o reino de Deus, oferecer na sua igreja, né? Tem muita coisa que para uma igreja funcionar, para ter um culto assim que seja bem apresentado, onde as pessoas recebam a palavra de Deus, saiam dali confortadas, tenham vontade de servir, tem tanta coisa por trás dos bastidores que precisam ser feitas para que um culto funcione bem, né? Conectar cabo de som, guardar cabo de som quando termina, né? Então é isso assim, o exemplo dessa viúva. A gente pode, né? Vou sair do culto, não, vou correndo para casa. Não, pergunte, a gente pode perguntar. Precisa fazer alguma coisa, né? Vou ajudar lá o pessoal do time do som, né? A gente sempre pode ajudar, né? E o exemplo dessa viúva é que Jesus está dizendo que, né, os ricos eles deram do que sobrava,
né? Até onde o meu servir vai, se é só até o meu conforto e a minha conveniência, ou se realmente isso mostra o quanto eu valorizo e reconheço o papel que Deus tem na minha vida. É isso, ofertar, né? Uma proteção contra a ganância, mas também mostra publicamente, né? Ainda mais se você está servindo na igreja, fazendo alguma coisa, que nem todo mundo vê quanto que você... Melhor que nem veja quanto que você bota ali, né? Que seja para ninguém ficar se achando, né? Mas aqueles que estão servindo, que a gente vê, né? O seu amor, o seu carinho, não só fazer para aparecer, mas realmente por dedicação ao Senhor, né? Mostra, é uma declaração pública, assim, do que o quanto se reconhece a participação de Deus na sua vida, aquilo que Ele fez pela gente, né, que faz no nosso dia a dia. Não tô falando só do sacrifício de Jesus na cruz, né, mas eu tô falando aquilo que faz no nosso dia a dia, né. A gente acordei, tô respirando, eu abri meus olhos, só fiz isso por causa de Deus, né. Então, com alegria, assim, poder servir, né, e ir além, né? Hoje é domingo, tá quase na hora da janta, que meu marido que tá ajudando lá embaixo, que tá fazendo as coisas, né? E a gente faz com alegria, com felicidade, assim, né? Bem, com muito agradecimento por esse privilégio, né? Então, Jesus fala da destruição do templo. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia em que tudo isso que vocês estão vendo será destruído, e não ficará uma pedra em cima de outra pedra, né? A destruição de Jerusalém, depois ele vai falar mais adiante também, isso para dar uma ideia da magnitude, assim, do que ele está falando, né? Esse pedra sobre pedra, numa nota histórica eu vi que tinha essas pedras, tinha algumas assim que eram maiores do que um carro, do que o tamanho de um carro. E esse templo não é o templo de Salomão, gente, tá? É o templo que foi reconstruído lá em Esdras. E depois dos... como era o nome daquele povo lá? Foi reconsagrado pelos macabeus e tudo. E lá em Herodes, né, foi ampliado, né? Foi ampliado, reformado, ampliado. Né? Então é aquele templo ali que ele tá falando. E que vai ser destruído de novo. E o que me chega me dá uma tristeza, assim, né, de ver isso. Quantos profetas que foram mandados antes para Jerusalém, para anunciar o que Deus dizia, né, e se arrependam, senão a ira de Deus vai cair sobre você, sobre o pecado, né, e eles não aprendiam, e agora de novo, né, e com Jesus, gente, é Jesus, é o Filho de Deus, todos os sinais que ele fez, todos os milagres que ele fez, as profecias se cumprindo, né, lá... em Isaías e tudo, de Zacarias, né, no capítulo 9, versículo 9, quando ele estava entrando em Jerusalém, e as pessoas ainda assim não... Gente, como é que a gente não aprende, né? E eu acho que isso serve para nos mostrar a índole ruim que a gente tem, que a gente não tem essa índole boa que a gente acha que tem, porque como que senão que as pessoas não teriam aprendido? Olha tudo que a humanidade já passou, né? Vamos pegar exemplos assim que não sejam nem bíblicos, assim. Olha o que a humanidade passou na Segunda Guerra Mundial e olha o que está se formando aí nos últimos tempos, nos últimos 2, 3 anos, né? A Europa se preparando já para a guerra real, assim, daqui a alguns anos, né? Na possibilidade que o Putin tenha de realmente invadir outros países. A gente não aprende, né? Nós somos como crianças mimadas e teimosas. Então, que eu espero não ser assim, que com a salvação de Jesus realmente assim a gente possa aceitar os ensinamentos, as lições, assim, a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos reformando, para não ter que passar esse tanto de coisa, só aprender na lapada, né? É muito triste, gente. Na perseguições e sofrimentos, do versículo 7 ao 19. Aí eles perguntaram: mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo eu sou o Messias,
ou já chegou o tempo. Porém, não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavras e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nem um fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. A nossa persistência, ela também é um presente de Deus, né? A nossa fé, que a gente vê lá em Efésios, no capítulo 2, se não me engano, né? Eu li esses dias, versículo 8 em diante, eu acho, 8 ao 10. A nossa fé é um presente de Deus, nós não temos essa fé por conta própria, né? Ela é um presente de Deus, a nossa perseverança é um presente de Deus. E aqui, os discípulos perguntando, né? Quando será isso? E tudo que vai acontecer, né? A perseguição deles, né? Embora tenha sido uma perseguição bastante, assim, ininterrupta, né? Bastante forte, assim, a igreja não... o evangelho de Jesus, a pregação, né, sobre Jesus, o crescimento da sua igreja, ele não foi diminuído, né? Continuou se expandindo, se expandindo, se expandindo. E há exemplo do que Jesus diz aqui para não termos medo, né? Claro que tem certas coisas que são assustadoras, assim, mas de que a rejeição do mundo a nós não é para não tomar como algo pessoal. Fulano me ofendeu. Não, fulano tá ofendendo a Jesus. Ele tá atacando a quem você segue, não a você, né? E ter isso claramente, assim, porque senão, se toda vez a gente vê isso como uma coisa pessoal, daqui a pouco a gente tá desistindo de pregar, que é o que o inimigo quer, né? E olha quantas oportunidades, assim, de não ter medo da perseguição, não ter medo do deboche, né? E até quem tá em países, assim, onde é mais fechado, quantas pessoas foram convertidas na cadeia, né? Guardas, outros presos. O exemplo de Paulo e Silas, quando estavam na cadeia, e eles cantavam, louvavam a Deus, e houve um grande terremoto, e as suas correntes se quebraram, e o carcereiro que estava tomando conta deles, assim, ficou muito assustado, mas naquela noite ele se converteu e a família toda, né? Então, as oportunidades que Paulo teve, quantas cartas ele escreveu de dentro da prisão, né? Então, de não nos preocuparmos, né? Jesus já tinha falado isso a Pedro anteriormente, num outro capítulo, né? Não se preocupar quando você tiver que se defender, porque o Espírito Santo vai lhe dar as palavras, né? Eu vejo muitos testemunhos, às vezes, de amigos e tudo, que estavam num ambiente que não era favorável, né, a nenhuma evangelização e tudo, e eles não sabem nem da onde que saiu a coragem e as palavras, né, com muita calma, com muita sabedoria e tudo, que eles ficaram assim, só o Espírito Santo para me dar aquela paciência na hora, né, as palavras certas e não escalar uma situação que já tinha faísca ali, né, e no final a pessoa ainda dizia assim, como agora eu entendi desse jeito que você explicou. É o agir do Espírito Santo, né, e confiar nele. Não se preocupem com o que vocês vão dizer, né? Se comprometam desde já a não ficarem preocupados antes da hora, né? Não ficarem preocupados antes da hora, né? E o exemplo, tantos exemplos que a gente tem que nesses momentos de perseguição, nesses momentos assim até das pessoas que foram presas, como dali o reino também foi espalhado, né? E Jesus ainda continua, ele vai falar da destruição de Jerusalém. Jesus disse ainda: quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída.
Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade. Porque aqueles dias serão os dias do castigo, e neles acontecerá tudo o que as escrituras sagradas dizem. Aí, ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém, até que termine o tempo de eles fazerem isso. Né? Aqui, então, Jesus está respondendo que os discípulos estavam perguntando ali no versículo 7, né? Mestre, quando será isso? Né? Que sinal haverá para mostrar quando que isso vai acontecer? Jerusalém estaria cercada, né? E quem ficou na cidade pereceu, morreu, né? Os únicos sobreviventes foram as pessoas que tomaram esse conselho, que fugiram para outras partes, né? Ou que foram levadas como prisioneiros. E no finalzinho, ali no versículo 24, né? A soberania de Deus, né? E o dia do castigo, quantas vezes Jerusalém foi castigada, né? Não foi Deus tacando fogo lá como Sodoma e tudo, não. Ele entregou o seu povo nas mãos de inimigos, né? Ele executou o seu juízo, ele executou o seu castigo pela mão de inimigos, Babilônia, Assíria, né? E os romanos, quando os judeus vão se rebelar contra os romanos, no ano 66 depois de Cristo, e daí eles são cercados, sitiados, né? E lá em 70, os romanos conseguem invadir, destroem tudo, né? Destroem tudo. E esse tempo, assim, a soberania de Deus, né? Até o tempo os gentios, né? Os não-judeus vão conquistar Jerusalém, vão perseguir, né? E não só naquela época, se nós virmos assim nos dias de hoje, né, onde existe perseguição de cristãos, né, que nós temos o reino de Deus em nós com o Espírito Santo, né, ainda tem isso, né, dos não-judeus perseguindo, assim. E para nós, né, os próximos sinais que Jesus vai falar também como coisas assim as pessoas, claro, ter medo, né? Mas enquanto o mundo nos rejeita, quase assim como um conforto, tipo assim, se o mundo está rejeitando vocês, né, deem graças pela aprovação de Deus. Se o mundo não está nos rejeitando, que tá tudo bem, você acha a pessoa mais bacana do mundo, tudo, não tem problema, não, cada um tem a sua crença, não tem problema, tudo, né, não deixa fazer, pular ondinha ou coisa assim, tipo, alguém que venha na tua casa, né, se você não bebe, né, e a pessoa só vem se, mas vai ter cerveja? Não vai ter cerveja, pelo menos não cerveja alcoólica, né, não, então não vou, não sei o que, você vem na minha casa para me visitar, ou você vem na minha casa para beber, porque se for para beber você pode ir pro bar, né, então assim, enquanto as pessoas estão achando só que você é a pessoa mais legal do mundo, você tem a aprovação do mundo, das pessoas, cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Realmente, assim. E quando nós temos, assim, as pessoas dizendo, você é um chato, ou, eu não acredito em Jesus, debochando de cristão e tudo, assim, dê graças, porque mostra que alguma coisa nós estamos fazendo certo pelo reino de Deus, que não é passar a mão na cabeça do pecado, né, e tudo, e alertar, né, permitir tudo que é pecado, a coisa não é amor, gente, isso não é amor, não é mesmo. Então, né, ainda a nós tem esse tempo, né, de perseguição e dos não-judeus e tudo, e até que o evangelho seja pregado por toda a terra também, né. Temos que lembrar disso, assim, que a salvação de Jesus não veio só para os judeus. A vinda do Filho do Homem, do 25 ao 28. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. E em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória.
quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Vai acontecer no mundo inteiro. E quando Jesus diz ali também para não ir atrás das outras pessoas, se dizendo de Jesus, que são Jesus e tudo, né? Vai ser visto, vai ser muito visível, assim, né? Quando ele voltar e tudo, no mundo inteiro todas as pessoas vão ver. Né, que para nós nos lembra da passagem assim, todo joelho irá se dobrar e confessar que ele é Jesus, né? Quando falou ali pessoas desmaiarão e tudo, de terror, né? Do terror, eu acho que do arrependimento também, assim, agora não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo. Lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 64, né, Jesus respondeu: quem está dizendo isso é o Senhor, mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu, né? Isso do Filho do Homem, ontem eu me confundi, na verdade, Filho do Homem é o sinal de divindade de Jesus, né? Das profecias, onde isso foi anunciado antes, né? Lá em Daniel, no capítulo 7, o versículo 13, na mesma visão que tive naquela noite, vi um ser parecido com um homem que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu e foi apresentado a ele, Deus, né? Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim, né? E depois Jesus vai dizer a seguir aqui que a terra o céu e a terra desaparecerão, mas a sua palavra não, né? E que ele foi a Deus, né? Foi apresentado a Deus, aquele que sempre existiu, e a ele é conferido poder, todo poder e autoridade, né? E ele fala: todo poder e autoridade foi conferido a mim, né? Para o reino dos céus, né? Então, ali Jesus, né? Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Ele é o Messias, né? Ele poderia ficar em maus lençóis aqui por essa afirmação, mas ele é o Messias, ele não pode dizer diferente, né? Ele não pode mentir. Goste quem não goste, ele não pode mentir, né? E esses sinais, assim, para nós, né? Não termos medo. Não termos medo. E quando ele falou lá no versículo 18, mas nem um fio de cabelo de você será perdido, quando ele estava falando das perseguições e dos sofrimentos, para nós é a garantia da vida eterna, né? Os discípulos, assim, com exceção de João, eles foram mortos, eles foram martirizados. Então, Jesus, essa garantia da proteção de, tipo, vocês, nem um fio de cabelo de vocês será perdido, né? Para nossa vida eterna, para nossa vida espiritual. Então, de ter essa fé, essa segurança, né? E Jesus nos reafirma isso: vocês estão comigo, vocês estarão comigo. A lição da figueira, do 29 ao 33. Em seguida, Jesus fez esta comparação: vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Né? Então, Jesus fala sobre os sinais. Lá em Timóteo, para hoje em dia, né, também, tudo que eu vejo no mundo, né, as pessoas, o coração se esfriando, o amor das pessoas se esfriando. Lembra que Jesus faz uma pergunta num dos capítulos anteriores, 20 e 19, né? Será que quando o Filho do Homem voltar ainda encontrará fé neste mundo? Porque as pessoas estão muito endurecidas, né? Muito desapontadas. E às vezes esperando tudo de Deus e falta descobrir, né, de tudo aquilo que Ele nos comandou fazer e como Ele nos ensinou a amar, nós não estamos fazendo isso, né? Então, de ver os sinais. Deus não nos deixa desamparados, por isso que Ele nos deu a Bíblia, né? A sua palavra, homens escreveram inspirados por Deus, né? Para nossa proteção, para nossa vida aqui,
para a expansão do seu reino, para quanto mais pessoas pudermos falar de Jesus. Para falar de Jesus, a gente tem que conhecer. Como é que a gente conhece? Né? A palavra de Deus e a oração. E a oração, olha o que ele vai dizer aqui, a necessidade de vigiar, do versículo 34 ao 38. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã. E todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. Orar. Orar, né, que a gente possa passar por aquilo ali sem, né, bem, assim, não sofrer, assim, né. Os discípulos morreram, só com exceção do João, que nem eu falei, mas o orar, até Jesus orou, né, no jardim, não sei pronunciar o nome, tá, gente? Ai, perdão. Até ele foi orar, Senhor, Pai, se for da tua vontade, se for da tua vontade, me livre desse sacrifício, desse cálice, né? Então até Jesus orou, né? Mesmo ele sendo filho de Deus, a obediência e tudo, mas até ele, ninguém se atira no sofrimento, assim, eu vou ali, ó, um sofrimento ali, assim, vou lá, né? A gente fica amedrontado, fica preocupado, né? E ele nos chama a orar para trazer paz, né? E ficarmos vigilantes, né? Ficarmos vigilantes, o que seja, assim, as coisas mais superficiais dessa vida, né? Não tomarem conta do espaço, assim, que em vez de estarmos assim em paz com Deus, estamos preocupados com o mundo, né? Às vezes tem fases da vida da gente, assim, uma mudança de casa, nasceu um bebezinho, né? Casou, várias mudanças, assim, passou do colégio para a faculdade, ou começou a trabalhar, e tudo que são períodos de adaptação, que geram estresse e tudo isso, né? E às vezes, assim, é muito fácil nesses períodos a gente acabar, assim, não consegue ler todos os dias, ou é difícil achar um tempo para orar, né? De manhã, eu tô atrasada, não, eu vou orar de noite. Aí de noite você chega em casa, você tá podre, assim, você não precisa nem comer, você só quer tomar um banho e dormir, né? Aí acaba caindo no sono antes, assim. Se passar uns dias, ou assim, até um mês, digamos assim, você sentir falta, você puxa, eu não consegui mais, assim, eu vou procurar um tempo, assim, dê graças que você sentiu falta. Sentir falta, né, é sinal de que, assim, ainda o seu amor por Deus está ali, está vivo. Precisa dar um sopro ali para dar uma abanadinha ali, que nem na brasa do churrasco, para pegar o fogo de novo. Mas se preocupe quando você não sentir mais essa falta. Aí sim é o momento de se preocupar, assim, e Jesus diz ficarmos alertas, né, que essas coisas da vida de hoje, é claro que é legal ir num churrasco, claro que é legal ir numa festinha, assim, né, comemorar alguma coisa importante na sua vida e tudo, né, mas assim como lá no tempo de Noé, as pessoas estavam celebrando, estavam casando, estavam indo para, né, festejando, né, e tudo. No tempo de Sodoma estavam negociando, indo sua vida, trabalho normal, casando, e tudo, né, de a gente não se distrair a ponto de esquecer o que Jesus está nos alertando, né, e qual é o nosso reino, qual é a nossa cidadania real, é o reino dos céus, não é mais aqui, né, e quando as dificuldades chegarem, né, as perseguições, dificuldades na vida, testes, assim, de nos lembrarmos, assim, por que às vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam, que é para, eu particularmente acho, para nos lembrar que esse aqui não é o nosso lugar, que é para dar aquela chacoalhada, assim, que esse aqui não é o nosso lugar, especialmente, assim, se tá tudo indo bem, aquele ditado famoso, assim, no Brasil, assim, a coisa boa nunca não dura por muito tempo, que bom, porque se durasse por muito tempo, que nunca na minha vida acontecesse nada assim que mexesse comigo, que não acontecesse nenhuma crise, né, onde as pessoas têm que se
A crise acontece, tem a criatividade, na crise tem fé, na crise as coisas crescem, né? No conforto as coisas ficam estagnadas, né? Então, agradecer que se a minha vida fosse sempre boa, sempre assim um contínuo, assim, nunca teve nada para dar aquele choque de realidade, eu ia me acostumar com esse mundo e não veria razão para sair dele. Qual é a razão que eu teria para buscar a Jesus, para buscar o reino dos céus e entender que aqui é um mundo triste? Minha vida é boa, a gente tem muitos momentos felizes, assim, e tudo, né? Eu agradeço todos os dias, assim, quando eu acordo, quando eu respiro, assim, valeu, Papai do Céu, né? Porque eu só acordei para fazer qualquer coisa que seja por causa dele, né? A habilidade de ler em outra língua pode ser assim que ele me deu a oportunidade de ir estudar, aprender mais de uma língua. Na época que eu fui atleta, que ele me deu a oportunidade de treinar, tem muitas pessoas que ele colocou na minha vida assim para me ajudando naquele momento. Sim, ele deixa a gente celebrar essas vitórias, ele nos dá essas coisas boas para alegrar o nosso coração. Mas eu só fiz isso, porque na minha forma, me dediquei muito, não sei o que. Não, eu só fiz isso porque ele me acordou de dia, de manhã, né? Então, assim, de me alegrar com tudo aquilo de bom que Deus me deu, mas também me alegrar quando a coisa aperta, porque Deus tá me lembrando, você não se acostume com aí, porque você não é daí. Então, de nós vermos os nossos desafios, as pedreiras, né, os desertos, como uma lembrança de Deus, assim, você não pertence mais aí, esse não é o seu mundo, não se acostume, não se apegue, né, não tenha afeto por essas coisas que são tão pequenininhas, assim, né, e que vão passar. Isso tudo vai passar, mas as palavras de Jesus não passarão. E eu espero que as palavras de Jesus alcancem mais e mais pessoas. Porque uma das coisas que me dá mais apreensão, assim, quando o dia chegar, né? Não é a questão, assim, de quando todas essas coisas começarem a acontecer e tudo, e a gente ouve catástrofes naturais. Olha o que foi o Rio Grande do Sul no início desse ano, se não me engano, né? O Putin, assim, né? Assim, se loqueando, que nem a gente diz, são de sinais, assim, que está chegando a hora, está chegando a hora, está chegando a hora, né? Como um lembrete, assim, de que não somos desse mundo. Mas também, o que realmente vai apertar no meu coração, pessoalmente, das pessoas que eu conheço, que eu amo, que são queridas, que eu tenho uma imensa gratidão e que talvez não vão chegar a Jesus, né? E de ter essa coisa assim, a gente tem que falar da nossa vida, como era antes, como é depois, né? E as palavras de Jesus não irão passar, que passem só de um monte de gente para mais um monte de gente, isso sim. Tá bom, gente? Eu agradeço vocês. Desejo uma ótima noite, um fim de dia e um bom começo de semana amanhã e preparativos para o Natal. Está chegando! Está chegando. Vamos celebrar o nascimento de Jesus e eu espero que vocês tenham um Natal abençoado. Nos vemos logo para o capítulo 22. Tchau, tchau!